Muito bem, pessoal, vamos para mais notícias do Cruzeiro. Depois da derrota vexatória do Cruzeiro na Copa Sul-Americana, vamos conferir dois cortes, um do Jogo Aberto e outro da ESPN Brasil, repercutindo essa má fase que o Cruzeiro está vivendo dentro de campo, e também avaliando a atuação de Gabigol nesse jogo contra o Palestino. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que gosta dos cortes do Cruzeiro, já deixe seu like, se inscreva no canal e já deixe sua opinião nos comentários. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo. Tão perfeita, porque o Cruzeiro vacilou 2-1 pro Palestino, não jogou bem, teve falha do Cássio, teve vacilo, o Gabigol até jogou bem, mas o Cruzeiro se complica definitivamente na Sul-Americana. O sonho de chegar mais uma vez na final da Sul-Americana subiu no telhado. Foi uma péssima imagem que demos nestes 3 jogos e com certeza que estamos frustrados por isso. A primeira grande chance foi do Cruzeiro. Lautaro parou no goleiro e Rodriguinho, por 2 vezes, parou na zaga. Se o Palestino não reage, melhor para o time celeste, que foi empilhando chances. Uma hora a casa cai, certo? Acabou caindo. No rebote do escanteio, o Palestino abriu o placar. Em um segundo tempo, sem muita inspiração, foi Eduardo quem levou a melhor. Saiu do banco de reservas e conseguiu deixar tudo igual. Mais um e o Cruzeiro voltaria a depender somente de si na Sul-Americana. E mais uma vez, nada feito. Na sequência de falhas coletivas, o Palestino deu o golpe fatal. Muito ruim, né? Vergonhosa a situação, 3 partidas, 3 derrotas. Difícil um time como o Cruzeiro acontecer isso e não tem muito o que falar. Aceitar as críticas, cobrança, porque não tem o que fazer, são 3 derrotas e a gente vem num momento muito ruim na Sul-Americana. A gente sabe que é os jogadores que passa mais vergonha ainda, né? Mas eu acho que nesse momento não só os jogadores, mas todos aqueles que estão envolvidos no projeto têm que assumir o que está acontecendo também dentro do clube para a gente ver o que a gente precisa melhorar para a gente continuar aí no ano e não ter surpresas lá no final do ano. Em meio à maratona de jogos, o Cruzeiro agora muda o foco para o duelo deste domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco em Uberlândia. Todos nós temos que colocar a mão na consciência e saber que o Cruzeiro tem que jogar a outro nível, porque o Cruzeiro é um clube com muita história e tem adeptos que merecem isso. Vai ser um jogo difícil, Campeonato Brasileiro, não tem jogo fácil. E a gente vai voltar agora de uma viagem longa e a gente espera que a gente possa voltar a vencer aí no domingo para o torcedor voltar a acreditar, confiar em nós. É nítido o desânimo do Dudu, do elenco do Cruzeiro. Dudu, não tá fácil, porque o Cruzeiro não pontuou ainda nessa fase de grupos, tem 0, é o lanterna do grupo, E aí o Mushuc Runa lidera com 9, o Palestino tem 6 e o União Santa Fé 3. Então, situação dificílima, Edu. Dá um banho de água fria. Um banho, Renata. E quando você sai assim, o sorteio, com certeza colocaria que o Cruzeiro ia classificar tranquilamente. Mas dentro de campo as coisas não estão acontecendo da maneira como gostaria e o pessoal se preparou, né? Até que esse jogo no início, Renato, o Cruzeiro jogou muito bem, né? Teve triangulações, chegada, finalizações, só que na hora de concluir em gol ainda falta aquela calma, falta aquela tranquilidade. E aí quando você toma um gol, parece que o pessoal fica cabisbaixo, o pessoal não consegue mais produzir, né? E até que conseguiu um empate, mas aí no finalzinho, aí você toma um gol, né? Da maneira como foi, isso acaba com que desanimando mais ainda os jogadores, a comissão técnica, né? E principalmente a torcida. Então, eu acredito que Sul-Americano vai ser muito difícil para o Cruzeiro classificar e, de repente, focar no Campeonato Brasileiro, porque no Campeonato Brasileiro a gente sabe que a dificuldade é muito grande, principalmente pegando times bons. Próximo adversário do Cruzeiro no Brasileirão é o Vasco da Gama. Ronaldão, o que acontece com o Cássio? Você tem falado com ele, trocado alguma ideia? Porque a vida dele tem sido bem problemática no Cruzeiro. É impressionante, né? E ele tá caindo para dentro do gol também, né? Mas faz tempo que eu não falo com o Gigante, mas é
é uma fase ruim da equipe do Cruzeiro. Do coletivo, né? A gente vê que o time em si tá jogando bem, mas parece assim, os caras olham pro outro fora, daqui a pouco não vão tomar um gol. E toma. É uma fase incrível. Sem confiança nenhuma. Sem confiança nenhuma, daqui a pouco estão jogando bem, bola na trave, os caras, aí um olha pro outro e fala, nós vamos tomar um gol. E toma. Então, acho que é uma fase que eles vão ter que se abraçar, treinar mais ainda, ficar mais tempo no clube, conversar mais, lavar mais roupa suja, cobrar mais do companheiro, um passo a mais. É isso que tem que fazer agora, porque o único jeito é o trabalho, é se entregar ao trabalho, porque as coisas não estão boas não. E quando está assim, é bom estar bem unido o grupo, porque para sair dessa aí é só assim. Cicinho, agora tem que vencer o Vasco no final de semana, o torcedor vai cobrar. Marlon já foi pro Grêmio, o Matheus Pereira foi poupado nesse jogo. Conversava com o Edu aqui, o Gabigol até fez uma partida interessante, mas como o time não vence, esse futebol que é bem praticado também não aparece. Exatamente, Renata. O Ronaldo tocou num ponto muito importante que acontece no Grêmio. Lógico que nós não conhecemos o que está acontecendo lá dentro. Mas é assim, o Grêmio, o Cruzeiro é nítido, a postura dele, a individualidade do Cruzeiro é muito superior aos adversários. Você vendo os jogadores individualmente, você fala, o Cruzeiro vai ganhar. Só que o coletivo do Cruzeiro é muito ruim. Eles não têm um time. E o que entra onde o Ronaldo falou é a questão da cobrança. Você não vê o jogador, o cara chega na cara do gol, tenta driblar o goleiro, perde o gol e ninguém cobra. Entendeu? Ninguém chama a atenção do outro. E precisa ter cobrança. Um time, para ser vitorioso, precisa estar unido e ter cobrança. E o Cruzeiro não está tendo isso. Então, é ligar esse alerta e ter esse confronto contra o Vasco. Não vai ser nada fácil, não. E um detalhe, já trocou de técnico, o Diniz, que é sempre tão celebrado, sai, entrou o Leonardo Jardim, que já falou que não foi um elenco montado por ele, então está resolvendo as coisas em várias competições e não está dando muito certo. Então, Edu, não dá mais para pensar em trocar técnico, um elenco experiente, com jogadores como Fagner, Dudu, Gabigol, Cássio, não é? Matheus Henrique, enfim. É um elenco que, quando você olha no papel, parece ser melhor do que muitos. Como o Cicinho falou, né? Individualmente é muito bom, mas coletivamente ainda não se encaixou. E a gente que está no meio do futebol há bastante tempo, a gente já viu isso acontecer, Renato. De ter vários jogadores bons e não conseguir dar liga. E como o Ronaldo também frisou também, a questão de se unir mais, eu levo na minha vida é o seguinte, nada resiste ao trabalho. É continuar trabalhando, daqui a pouco as coisas conseguem mudar. E o futebol é assim. Opa, estamos tomando gol? Então, primeira coisa, não vamos tomar gol. Vamos fechar aqui, daqui a pouco, com a qualidade que os nossos jogadores têm na frente, vai lá e faz um gol. Então, começa ali de trás, não vamos tomar gol. Aí depois, as vitórias vão acontecendo, né, os jogadores vão se soltando, e aí as coisas tendem a acontecer naturalmente. Pois é, agora vocês falaram em trabalho que o Digo Palmeiras... Por falar em ser e estar, sabe qual é o assunto agora? Qual? Cruzeiro. De Dudu, de Cássio. Está difícil. Esse é, mas não está. É complicado. Está difícil. Exato. É o Cruzeiro É. de tanta gente. É. Então vamos ver aí as falas depois do jogo. É muito ruim, né? Vergonhosa a situação, 3 partidas, 3 derrotas. É difícil um time como o Cruzeiro acontecer isso e não tem muito o que falar. Aceitar as críticas, cobrança, porque não tem o que fazer, são 3 derrotas e a gente vem num momento muito ruim na Sul-Americana. Um conjunto geral, não adianta a gente direcionar para cá e para lá, acho que é no conjunto geral. Muitas vezes o futebol não é porque tem um investimento que as coisas vão dar certo. Sentimos nós envergonhados por aquilo que produzimos nesta Sul-Americana, 3 jogos, 3 derrotas. Não há nada que nos esconda, porque acho que nós, quando eu digo nós, com certeza estou-me incluindo à frente do grupo, a nossa produtividade foi muito abaixo do que aquilo que deveríamos ter dado. Foi uma péssima imagem que demos nestes 3 jogos e com certeza que estamos frustrados por isso. Péssima imagem mesmo, hein, Prates? Cruzeirão cabuloso. Não, uma campanha terrível, né? O Cruzeiro perdeu do União Santa Fé na estreia, aí no jogo do Mineirão perdeu do Muxuca e Runa, que até agora é o time 100% na Sul-Americana, e perdeu do Palestino ontem, Abel. Tendo uma impressão que o primeiro tempo poderia o Cruzeiro sair em vantagem, e saiu perdendo. Né? O Gabriel, repito, fez um bom jogo em relação ao que o Gabriel tem mostrado até agora. Não é o Gabriel que o Cruzeiro contratou. Esse Gabriel não chegou ainda. Você não chama de Gabigol? Gabriel. E o Gabriel ontem foi bem,
Não, pode ser, que é o nome e sobrenome. Mas o Gabriel participou de lances importantes, deu bons passes para outros jogadores aproveitarem e o Cruzeiro não aproveitou. E o time tomou o gol no primeiro tempo. No segundo tempo nem estava tão bem quando empatou, né? O Eduardo entrou, empatou o jogo de cabeça e aí num lance que o Cássio erra na primeira, vai para outro escanteio, sai o segundo gol. A campanha é muito, muito fraca. Eu acho que a gente pode procurar uma série de explicações, gestão, presidente que apareceu muito, diretor muito assodado, jogadores que não renderam, mas para explicar, diretor que é? muito assodado. Ah, é? Então, assim, com cedilha. Cedilha, Então, assim, a gente pode procurar uma série de explicações, mas para adoçado, encontrar uma, assodado, mas para encontrar uma que consiga justificar, Abel, uma campanha que o Cruzeiro faz na Sul-Americana até agora, não tem. Até porque Não tem. Não ter pontuado no grupo. E ontem, Prati, é isso. O time não era propriamente o time do Cruzeiro, mas os jogadores símbolo de quem mais se cobra estavam em campo, né? Dudu, Gabigol, que realmente não foi tão mal, mas não tem ido bem como se espera dele. O próprio Cássio, ele tem participação direta na derrota, mas a gente viu um lance aí no primeiro tempo que ele faz uma defesa importante. Então, essa coisa da desmobilização, porque alguém dirá que o Cruzeiro perdeu 3 vezes de ninguém, né? Como assim? De ninguém? São 3 adversários que o Cruzeiro está a anos-luz em termos de investimento, em termos de tradição, em termos de tudo que você quiser colocar. E é surpreendente porque esse time no Brasileiro tinha dado uma boa resposta no jogo com o Bahia. Essa boa resposta parece ter ficado lá. Mas depois disso Esse jogou... é o jogo, por enquanto, fora da Bragança. curva. Foi um jogo muito bom. Esse foi mesmo. Mas depois do jogo do Bahia, já teve o jogo contra o Bragantino. Aí perdeu. E já não que foi também a já mesma foi mal de coisa. novo. Palestino ontem. Cada vez mais, Abel, se cumpre a minha profecia, não era uma maldição, mas eu dizia que o Leonardo Jardim tinha 3 caminhos. Qual? Se achar com o time do Pedrinho, mexer no time do Pedrinho. 2. E se achar. Se achar. Pedrinho ou não BH. conseguir acabar caindo antes do tempo. Como assim, prof? Ele já mexeu no time, o time deu alguma resposta. Pouca, né? Pouca resposta, mas aquele jogo com o Bahia eu acho que é o parâmetro. Eu acho que a busca tem que ser aquela. Não só de escalação, mas de entrega dos jogadores, de participação dos jogadores. Tem um problema muito claro ali, que os jogadores que ele tem não são propriamente os jogadores que ele quer jogar, o jeito que ele quer jogar. Não vai ser com esses jogadores veteranos. Acho até que no jogo com o Bahia ele fez uma coisa interessante, acabou fechando o resultado feito, ele acabou fechando com os veteranos em campo, para não dizer que, entende, estou excluindo, vamos juntos. Não sei se foi isso não, professor. Não está rolando. Os caras estão no banco, normalmente troca 4, 5. Não, e assim, né, professor? Politicamente interessante. E assim, mesmo, eu entendo, fazendo muitas mudanças no time, o time de ontem não é o time que tem jogado o Brasileiro muitas vezes, mesmo com tudo isso, explicar 0 ponto, 3 derrotas, olha, nem com receita, hein? Para explicar isso daí, o Eugênio não sabe. O Eugênio não tem explicação para isso. Lembrando quase ninguém tem. Olha aqui, domingo, Campeonato Brasileiro no Parque do Sabiá. Conhece, Prates? Uberlândia. Já esteve lá? Sim. Você conhece tudo. Domingo, 18h30, Cruzeiro e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Você achou aí o assodado? Diretor assodado que você falou, é o Alexandre Matos. Presidente que falou demais, tudo isso e tal. Mas eu continuo achando que tudo isso não explica o macro. O macro que eu digo da campanha. A campanha é muito aquém do esperado. Se o Cruzeiro tivesse mal, teria talvez 3 pontos, 4 pontos no grupo. Não ter pontuado no grupo me chama muito a atenção. E fora essa campanha, tem o Brasileiro irregular, tem o Mineiro decepcionante, tem os áudios do Pedrinho antes do técnico. Nada me surpreende. Tem todas as trocas de técnico. Nada te surpreende, Nada gente? me surpreende. Como assim? Porque a gente está falando do Cruzeiro desde o ano passado. Mas você esperava uma campanha... A campanha não é surpreendente negativamente para você, Eugênio? Não te surpreende? 0 ponto nesse grupo? 0 ponto é realmente surpreendente. Mas assim, que as coisas não estejam bem, não nos surpreende. Por quê? Porque a gente tem falado, Abel, sobre a forma como o Cruzeiro é levado, conduzido. Com uma administração passional, uma administração não profissional. Por mais que você tenha investimento, você não tem uma condução do negócio, futebol, como deve ser feita. Ela é feita por arroubos, por momentos de empolgação, de euforia, por avaliações equivocadas. No início do ano, quando foi apresentado o Gabigol, mais uma coisa assim,
fizeram uma festa no Mineirão para apresentar o Gabigol, que na verdade era para apresentar o time todo, mas ficou o Gabigol na frente de todo mundo. Aí o Alexandre Matos pega o microfone e fala para o Mineirão inteiro ouvir que o maior ídolo da história do Cruzeiro era o Pedrinho. Está tudo errado. Quando você tem essa perspectiva, está tudo errado. Começa errado o ano. E aí as decisões são todas erradas, as entrevistas são erradas, as decisões de trocas de técnico são erradas, ou de manutenção de técnico são erradas, a escolha de técnico em momentos inadequados, uma montagem de elenco desequilibrado, né? Uma montagem desequilibrada de um elenco. Isso tudo paga seu preço. Então, às vezes a gente fala, tem tanto time sem dinheiro, né? Sim. Que consegue, com uma boa administração, vamos falar assim, o Fortaleza não tem o investimento do Cruzeiro, mas consegue um bom desempenho. Fica trocando de técnico toda hora, o Fortaleza? Não. E o Cruzeiro? O Cruzeiro tem trocado. Tem trocado? Tem trocado. Toda hora. Então, assim, aí, às vezes você fala assim, poxa, vai ter o dinheiro. E aí? Encontrou a solução. Não, o dinheiro aplicado de uma forma assim mais sonhadora e não pé no chão, traz como consequência esse tipo de resultado. É isso aí, pessoal. A situação do Cruzeiro na Copa Sul-Americana se complicou ainda mais com a derrota para o Palestino na noite desta quinta-feira. O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, evitou atribuir ao goleiro Cássio a responsabilidade única pela derrota da equipe de 2-1 para o Palestino pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. O goleiro falhou em um lance que culminou no segundo gol da equipe chilena ao soltar a bola cruzada na grande área que gerou um escanteio contra a Raposa. Na cobrança, o Palestino marcou o gol da vitória. Jardim defende que todos do Cruzeiro façam uma autocrítica para mudar o nível de atuações na temporada. Com a derrota para o Palestino, o Cruzeiro segue na lanterna do Grupo E da Copa Sul-Americana sem nenhum ponto ganho. A situação da Raposa no torneio ficou complicada até mesmo para classificar no segundo lugar. No próximo domingo, dia 27, o Cruzeiro volta com mando de campo no Parque do Sabiá, em Uberlândia, às 18h30. A Raposa recebe o Vasco pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, já que não terá o Mineirão à disposição. Vou ficando por aqui, mas já deixe seu comentário e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!